Muito obrigada. Eu tenho uma apresentação. O título dessa apresentação, para pensar com vocês o acordo Mercosul-União Europeia, é Geografia das Assimetrias, Círculo de Envenenamento e Colonialismo Molecular, que é justamente o título do último atlas que eu publiquei em 2021, com o apoio do grupo The Left. E nesse atlas eu mostro justamente essas assimetrias envolvendo estes dois blocos, o Mercosul e a União Europeia. Mostro também o que a gente chama de círculo de envenenamento e o que nós chamamos de colonialismo molecular. Ao longo da minha fala, eu acho que os três termos vão ficar bastante claros. O próximo, por favor. Próximo slide. Aqui nós temos um mapa que é uma anamorfose, é um mapa em que os países, o tamanho dos países, ele foi deformado proporcionalmente ao que eles representam em termos de exportação mundial de agrotóxicos, de pesticidas, e como vocês podem ver, a União Europeia e a China estão super dilatadas. China e União Europeia dirigem hoje, são os principais exportadores mundiais de agrotóxicos. A Europeia hoje é responsável, a União Europeia é hoje responsável por mais de 30% das vendas mundiais de agrotóxicos. Então, o primeiro termo, assimetria, já fica bastante claro neste mapa. Vocês podem ver como o hemisfério norte está super dilatado e o hemisfério sul está bastante encolhido. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos uma outra anamorfose, mas uma anamorfose, um mapa sobre o uso de agrotóxicos com dados da FAO. E vocês podem ver como a América Latina está ultra dilatada. Então, o que tem acontecido é que a União Europeia produz e exporta substâncias, como os meus colegas já disseram, testemunhando a partir de suas próprias experiências, exporta substâncias, controla a exportação de substâncias e exporta para países do hemisfério sul, sobretudo os países da América Latina, com destaque para os países do Mercosul, Brasil, Argentina. Vocês podem ver como estão ultradilatados nesse mapa. Também Paraguai e Uruguai. Próximo, por favor. Aqui nós temos um mapa com as exportações de agrotóxicos, de pesticidas da União Europeia para os países do Mercosul. Foram mais de 50 milhões de quilos de agrotóxicos exportados pela União Europeia para o Mercosul só em 2018. São milhões de quilos a cada ano. O próximo, por favor. E aqui só os agrotóxicos banidos na União Europeia, exportados para o Mercosul, foram cerca de 7 milhões de quilos de agrotóxicos exportados pela União Europeia para o Mercosul apenas em 2018. Próximo, por favor. Aqui nós temos o exemplo da Bélgica. A Bélgica, assim como a França e a Alemanha, compõem um tripé dos países que mais exportam agrotóxicos na União Europeia. Aqui eu tenho o exemplo da Bélgica, que exportou carbendazim para mais de 12 países em 2019, que é uma substância proibida aqui na União Europeia, associada à toxicidade. Ela é tóxica para a reprodução humana e para o desenvolvimento humano, por isso essa substância é proibida aqui na União Europeia, mas ela continua sendo exportada pelos países da União Europeia para diversos países do mundo, como vocês podem ver. Próximo, por favor. Aqui eu tenho o exemplo do Brasil, que é o maior importador mundial de agrotóxicos e é também o país, um dos países que mais usa, em termos de volume, agrotóxicos no mundo. E aqui nós temos um gráfico, uma representação em que nós vemos para onde estão indo estes agrotóxicos. 55% do volume de agrotóxicos vendidos no Brasil vão para a soja, seguidos do milho, algodão, pasto e cana-de-açúcar. Então, vejam, esses são 5 produtos, digamos assim, que são
do chamado agronegócio brasileiro. Não são produtos que dizem respeito à alimentação da população brasileira. Então, em que pese a narrativa de que o Brasil é um grande produtor de alimentos, na verdade não é, como vai ficar claro para vocês. O Brasil não está produzindo alimentos, o Brasil está produzindo commodities e agroenergia. E essa escalada no consumo de agrotóxicos no Brasil, como vocês vão ver no próximo gráfico, ela está relacionada a esse modelo agrícola e a forma como o Brasil se insere na economia mundial, na qual a União Europeia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e também dos outros países do Mercosul. Próximo, por favor. Aqui nós temos uma comparação da área territorial de alguns países da União Europeia e a área cultivada com soja nos países do Mercosul. Vejam, a área, se nós somarmos a área cultivada com soja no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, nós temos o equivalente ao território inteiro da França. 92% dessa soja, soja transgênica, ou seja, soja que foi alterada, que foi modificada geneticamente para receber pesticidas. Então, isso ajuda a gente a entender por que a América Latina aparece de forma tão dilatada naquele mapa de uso de pesticidas. E isso, obviamente, eu vou insistir, está relacionado à maneira como estes países se inserem na economia mundial como países agroexportadores que não estão sequer cuidando de alimentar a própria população. Próximo, por favor. Aqui nós temos um gráfico com o aumento da área cultivada no Brasil, total da área cultivada no Brasil, com todos os cultivos. Vejam que nestes últimos 10 anos essa área cresceu 29%, o que é muito significativo considerando o tamanho do país. Próximo, por favor. No entanto, o consumo de agrotóxicos no mesmo período aumentou cerca de 90%. Então, vejam só a disparidade entre o aumento da área plantada, novamente eu vou insistir, é bastante, se vocês pensarem em termos de um país de uma dimensão continental, mas o uso de agrotóxicos cresceu de forma exponencial, de forma desproporcional ao aumento da área plantada. Então, enquanto a área plantada cresceu 30%, o uso de agrotóxicos cresceu 90%. E isso, obviamente, não implicou em ganhos de produtividade. Acho que é importante dizer isso. Nos últimos anos, o aumento da produção de soja no Brasil não foi devido a ganhos de produtividade, mas foi devido ao avanço da área cultivada com soja. O que isso significa? Que se o Brasil for ampliar o seu mercado, que é o que está sendo previsto no atual texto do Acordo Comercial Mercosul-União Europeia, isso só vai ser possível com o avanço de área cultivada com soja, o que obviamente vai impactar o nosso território do ponto de vista ambiental, mas não só, como eu vou procurar mostrar para vocês. O próximo, por favor. Aqui eu tenho um quadro com os 10 agrotóxicos, os 10 pesticidas mais vendidos no Brasil. Vocês podem ver que alguns deles têm um asterisco, e estes que estão marcados com um asterisco na frente são aqueles que são proibidos na União Europeia. Vejam só o tamanho da ironia. Dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia. O que isso significa? Que nós temos um impacto na segurança alimentar, no meio ambiente e nos direitos humanos, como vamos ver. O próximo, por favor. Aqui eu tenho 2 gráficos. Na parte de cima vocês podem ver os cultivos, as áreas de cultivo destinadas à produção de commodities e agroenergia. E no gráfico da parte de baixo vocês podem ver as áreas destinadas aos cultivos voltados para a alimentação da população brasileira. Então, as áreas com soja quase dobraram, cana-de-açúcar aumentou cerca de 50%, eucalipto mais do que 50%, ao passo que arroz, feijão, trigo e mandioca, que são a base da alimentação brasileira, nós tivemos uma diminuição muito significativa, em torno de 40%. Próximo, por favor. Aqui só para mostrar para vocês que a fome, o número de pessoas com fome, a taxa de população com fome no Brasil dobrou nos últimos anos, em 7 anos dobrou. Nós temos hoje cerca de 9% da população no Brasil passando fome. O próximo, por favor.
E, obviamente, que há um impacto ambiental em função dessa expansão da soja, da criação de gado na Amazônia brasileira. Aqui nós temos um mapa em que mais, com destaque para os municípios em que mais aumentou o desmatamento e os mesmos em que mais aumentou o uso de agrotóxicos. Vocês veem essa franja vermelha, esse arco desse desmatamento físico e químico da Amazônia brasileira em função desse modelo agrícola. Próximo, por favor. Aqui nós temos um mapa, vou mostrar para vocês uma série de mapas com população intoxicada por agrotóxicos no Brasil. Nesses últimos anos foram mais de 56 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos no país. O nosso Ministério da Saúde calcula que para cada caso de pessoa intoxicada, nós temos 50 casos que não foram notificados. Então, é possível que nós tenhamos tido, nesse período, mais de 2 milhões de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no país. Próximo, por favor. Aqui, mulheres grávidas intoxicadas com agrotóxicos. Então, é um atentado à infância, é um atentado claro aos direitos humanos. Isso não responde nem ao direito mais básico, que é o direito à vida. Isso é um atentado ao direito da criança também, porque antes, e das gerações futuras, que antes mesmo dessas crianças nascerem, elas já estão afetadas por essas substâncias. O próximo, por favor. Aqui, bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil, mais de 500 bebês entre 0 e 12 meses intoxicados com agrotóxicos no Brasil, ou seja, são seres que ainda não são nem capazes de se locomover sozinhos e estão sendo intoxicados com agrotóxicos. O próximo, por favor. População indígena. Os indígenas, eles são a etnia mais atingida por agrotóxicos, como o meu colega Cretan Cangang contou, como a minha colega Graciela contou a partir da sua experiência. Eles têm sido criminosamente pulverizados com agrotóxicos e eu posso mostrar isso por meio de um mapa para vocês. O próximo, por favor. Aqui é um mapa inédito, ele ainda não está publicado, sobre população afetada por pulverização aérea de agrotóxicos. Isso mostra como essas substâncias têm sido utilizadas como armas químicas nos conflitos fundiários no Brasil, resultantes desse modelo agroexportador adotado pelo país e que está vinculado com a maneira como esse acordo tem sido pensado. O próximo, por favor. Finalmente, uma fotografia de uma área indígena, de um grupo, de uma etnia chamada Chavante, no estado do Mato Grosso, que foi pulverizada com agrotóxicos. Vocês podem ver ao centro da imagem o avião pulverizando justamente sobre a casa, sobre as casas dos indígenas. Essa foto foi tirada por um belga que se chama Benjamin Ginot, francês, viveu na Bélgica. E um presente que eles nos deu de estar justamente nessa área no momento em que essa comunidade foi pulverizada. O próximo, por favor. Aqui vocês têm os links para poder fazer download de algumas das imagens que eu mostrei para vocês. Gostaria de finalizar dizendo que, obviamente, que a maneira como este acordo está escrito, eliminando ou diminuindo as tarifas de importação para os produtos agrícolas provenientes do Mercosul, só vai aprofundar as enormes assimetrias entre estes dois blocos. Eu recomendaria que a União Europeia definitivamente bana a exportação de produtos banidos no próprio território, como a França já decidiu. Isso precisa ser uma medida tomada em nível europeu, de toda a União Europeia. Eu recomendo que não seja selado um acordo que aprofunde essas assimetrias, ou seja, se as negociações em torno do acordo serão abertas com a eleição do governo Lula, isso não pode ser feito, essa discussão não pode ser feita no molde como o acordo está escrito hoje. E, finalmente, recomendo que nós devamos pensar em um marco regulatório internacional para pesticidas. Como meu colega Maldonado já mencionou, estamos há 50 anos da Convenção de Estocolmo
e as 3 convenções internacionais para pesticidas, elas sequer tocam no real problema da questão. Então, está mais do que na hora do que nós pensarmos num marco regulatório internacional para pesticidas que estabeleça os mesmos padrões de uso, os mesmos limites de resíduo, as mesmas substâncias, autorização e banimento, e também a previsão de uma diminuição gradual dessas substâncias até a sua extinção. Caso contrário, nós todos estamos em risco como humanidade. Muito obrigada pelo convite.